nós temos o relacionamento entre os grahas, né? Entre os planetas, tá? Observem aqui, gente, que uma vez que esses planetas, eles têm uma relação... Primeiro já tínhamos essas questões de grupos, né? Dois grupos distintos. Agora existe uma relação também, uma segunda relação, uma segunda camada de que é preciso analisar, porque existe também a questão de neutralidade, tá? Vamos observar isso, né? Observem ali, né? O Sol, que tem os amigos dele, a Lua, Marte e Júpiter, né? Uma certa neutralidade com Mercúrio, né? Mas que de fato são inimigos o Vênus e Saturno, tá? Então, observe isso aí, tá? No seu mapa, se você tem, pega o Sol, né? No seu mapa e vê se ele está, com qual planeta ele está, né? Porque, naturalmente, dependendo da situação, né, do Sol com esses planetas, pode gerar um efeito difícil, né? Mais para frente nós vamos ver, nós vamos avançando, né, cada vez mais, né, e nós vamos entendendo que existem muitos detalhes nesse Naishargika aqui, nessa relação entre esses grahas, tá certo? A Lua, então, vai ter só como amigos o Sol e Mercúrio. Agora, mas aí você vai dizer, mas Horácio, você disse que Mercúrio e a Lua são de grupos diferentes, agora você está falando que eles são amigos? Que história é essa? Né? Eles são amigos ou não são? Né? Você pode perguntar, né? Geralmente perguntam isso. Mas o que ocorre aqui é uma situação que a Lua, na verdade, né, é o pai de Mercúrio, tá? Eu não vou ficar explicando a questão mitológica, né? Mas é mais ou menos assim, tá? Então, existe uma relação que você vai poder observar, né? Que, olha só a relação que existe da Lua com Mercúrio, mas olha a relação que existe de Mercúrio com a Lua. Veja, que é uma coisa meio absurda aqui o que está acontecendo, né? Porque você vai poder perceber que a Lua gosta de Mercúrio, mas Mercúrio não gosta da Lua. Está entendendo? Né? E você vê que, às vezes, você tem essa relação acontecendo aqui na nossa existência. Né? Você vê, muitas vezes, o pai que gosta muito do filho, mas o filho odeia o pai. Né? Então, você tem essa situação acontecendo. Eu estou falando o seguinte, eu estou falando do ponto de vista psicológico, né, o que isso causaria, né, dentro lá da mente da pessoa, né, que tem esse tipo de relação. É disso que nós estamos falando. Nós temos que entender que esses grahas, aí, esses corpos celestes, são consciências, né, são seres vivos, tá certo? E se eles têm consciência, eles também têm sentimentos, né? Eles têm a sua personalidade, né? E tudo mais, tá certo? Então, trata-se disso aqui, tá? Então, não se você começar a enxergar dessa forma como eu estou falando, você vai começar a compreender, né? Com mais facilidade, né? Com o que está acontecendo, né? O que existe essa flexibilização, né? Não existe uma coisa dura, né? Uma coisa fixa, né? Uma coisa que aquela coisa tradicional, dura, né? Que é bem conservadora, né? Não tem isso aqui, tá? É uma coisa extremamente dinâmica, né? Então vamos observar aqui, né, essa situação da Lua no PDF número 11, né? Que eu tô, tá vendo aqui? Da Lua com Mercúrio. E aí você pega o Mercúrio, que é inimigo da Lua, está vendo? Oh, meu Deus, esse negócio tá ruim pra caramba aqui pra mim. Mas tá vendo, né? Observem esse quadro aí, então, e vejam, e vai comparando cada graha, cada planeta, você vai comparando a relação de amizade e inimizade, tá? E aí vê se eles estão, quais planetas estão na mesma casa, e vai comparando, e aí você vai anotando isso do lado. Então, tá, eu tenho o Sol com Saturno, né? Aí vou olhar o Sol com... Ih, rapaz, tá ruim. Sol com Saturno na mesma casa, não é lá grande coisa, né? Mas é melhor, por exemplo, então, você ter um Sol com Vênus, né, do que um Sol com Saturno, né? Essa que é a questão, certo?
Mas, de toda forma, eles são já bem inimigos, né? Porque eles são de grupos diferentes, e aqui nesse Naishargika, aqui na relação entre os planetas, você vai vendo que cada vez eles vão ficando mais adversos, tá certo? O que significa isso? Que os Karakas do Sol, que nesse caso é representado pelo pai, e Vênus, né, que representa a questão afetiva, né, a questão da sua feminilidade, vai sendo afetada, tá? Se os dois planetas estiverem na mesma casa, tá certo? Então é isso que você tem que enxergar, né? É assim que você tem que ver, tá certo? Por exemplo, né, o caso da Lua aqui, né? A Lua rege a relação que você teve com sua mãe, né? Então a Lua rege as suas emoções, a Lua rege a sua mente. Então, se a sua mente tiver com planetas que não são amigos, né, você vê que a Lua ela não tem inimigos assim, vamos dizer, declaradamente, né? Mas claro que, por exemplo, você tem um Saturno com a Lua, não é nada bom, né? Mesmo porque eles são de grupos diferentes, né? Então, mesmo que ele está numa posição de uma certa neutralidade, na verdade, ele está indo mais para o lado negativo, né, do que para o lado positivo, tá? Então, observem aí o PDF número 11, tá? Para você ver como é que está a situação de cada um dos grahas, tá? Vai anotando aí no papel, tá? E deixa anotado, porque depois você vai ter outras camadas de análise, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque a cada vez que você analisar, você vai ter ali um tipo de cálculo matemático, tá? Que vai resultando, né, dessa relação entre esses grafos, das camadas de informação que você vai adquirindo, né, ele vai gerando um tipo de resultado matemático, tá? Cada um desses tem um peso matemático diferente, resulta num número diferente. É claro que não é a nossa ideia, né, ficar fazendo cálculo matemático astronômico aqui, né, porque isso requer um estudo, né, uma aula, um curso para isso, tá? Por isso nós não vamos nem tocar nesse assunto. Mas aqui nós já temos algumas referências para colocar, para mim saber, né, se o planeta está com amigos, com inimigos, nessa segunda camada de informação, porque isso aqui tem um uso depois, como nós vamos ver na próxima aula. Tá?